Bom dia, Pai do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos voltar hoje, irmãos, com a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Fiquei alguns dias sem gravar vídeo aí por causa da minha correria do corre-corre, né? E aí acaba que... Só que como esses vídeos vão ficar gravados, cada dia que o irmão abrir o vídeo, ele vai ler um evangelho, ó. Eu vou estar lendo o evangelho, a palavra de Deus ela vai entrar pelos ouvidos, criar uma raiz. Todo dia a pessoa ouvir um capítulo, então eu estou na responsabilidade de vir aqui gravar todo dia. Tem dias que eu não consigo gravar por causa do corre-corre, mas é uma responsabilidade minha com Deus e eu vou ter que finalizar. Foi um comprometimento que eu fiz e eu tenho que arranjar algum jeito de poder fazer gravação desses vídeos para poder mandar diariamente. Hoje nós vamos ler o capítulo 8. Nós finalizamos o Sermão do Monte, que vieram no capítulo 5, 6 e 7. Vamos ler hoje o capítulo 8, mas para isso vamos fazer uma oração, né? Pai Santo e Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua poderosa presença, pedindo ao Senhor que ouça o seu Filho amado Jesus Cristo, que intercede por nós, porque pedimos no nome dele para que o Senhor possa vir e derramar mais misericórdia sobre nós, que somos pecadores, e entendemos que só através de Jesus Cristo, nosso Senhor, podemos ter acesso ao seu alto e sublime trono, fazendo assim com que o Senhor possa olhar para nós aqui e derramar toda a tua misericórdia. Que o Senhor seja benevolente e longânimo, Senhor, com aqueles que ainda não reconheceram que o seu pecado afasta eles do Senhor. Porque está escrito no livro do profeta Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, o nosso único e verdadeiro Deus, o Deus Criador de todas as coisas. Por isso pedimos ao Senhor que tenha misericórdia e seja longânimo, tenha paciência com nós, tenha paciência com aqueles que ainda não entenderam que é necessário se fazer justo, que se faça a sua justiça, porque quando o Senhor irá, no dia que o Senhor for cobrar, tudo isso será imputado sobre nós. Mas aqueles que reconheceram que o Senhor, o Pai, enviou o Filho para a propiciação dos nossos pecados, nós então estaremos nele, para que ele possa levar todos aqueles que o Senhor elegeu desde antes da fundação do mundo. Nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, por estas bênçãos espirituais, por todos os livramentos, e que o Senhor possa tomar conta não somente das nossas vidas, mas de todos aqueles que direta ou indiretamente fazem parte dela. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos? Capítulo 8 do Evangelho de Mateus diz o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Lembra que ele estava no monte fazendo o sermão, né? O grande sermão da montanha. Então ele descendo do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o leproso ele ficava isolado de toda a sociedade judaica. O leproso ele era afastado da cidade, colocado para fora dos muros da cidade, para que ninguém pudesse se contaminar com ele. A lepra era uma doença infecto-contagiosa, uma doença que o próprio Deus determina no livro de Levítico que se existisse alguém leproso que tirasse do meio do povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo que tinha que ser
santificado, tinha que ser purificado. Então o leproso não podia fazer parte, ele não podia nem ir ao templo adorar, ele não podia ir ao tabernáculo oferecer as ofertas para punição, para expiação do pecado. Então ninguém podia ter contato com um leproso. Jesus, ele simplesmente toca no leproso. Se você não podia nem ficar junto, quanto mais tocar. Então Jesus toca no leproso e ele fica purificado da lepra imediatamente. Então Jesus, ele pede, ele ordena que o leproso vá cumprir os seus votos, reinserindo aquele homem à sociedade, à religião judaica, e manda ele ir ao templo para oferecer ao sacerdote a oferta que Moisés determinou. Então Jesus reinsere aquele homem à sociedade. A lepra, fazendo um paralelo, ela tem a ver com o pecado nos dias de hoje. O pecado que afasta as pessoas da sociedade, marginaliza as pessoas. O pecado que faz com que a pessoa fique longe de um círculo social, porque é pecadora, né? Todas as pessoas que são pecadoras, elas criam seu próprio círculo social, mas elas ficam marginalizadas pela sociedade comum, né? E a lepra tinha esse paralelismo com o pecado, que colocava a pessoa em um ambiente que era só leproso, só tinha leproso. Nem os próprios familiares queriam se aproximar. Versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Podemos perceber aqui que o povo de Israel, que não estava crendo que Jesus, mesmo fazendo várias maravilhas, operando milagres, condicionando o povo a uma conduta celestial, o povo não estava crendo que Jesus era o Messias, porém vinha gente de fora, já para cumprir uma profecia que existia de que Deus tornaria amada aquela que não era amada, a nação, porque Deus separou o povo de Israel para ele e deu a ele a lei, os profetas, os preceitos da lei, separou o povo de Israel para si. Porém, o povo que não era amado, a nação que não era amada, Deus faria a amada para colocar Israel em ciúme, porque Israel era um povo desobediente. Eles tinham contato diretamente com o único Deus verdadeiro através de Moisés na época, mas eles não aceitavam. Eles eram rebeldes de natureza. E o povo que vinha de fora simplesmente cria em Jesus de uma forma que é um ótimo exemplo. A gente vê aqui o centurião, né, romano. Ele vem e ele pede a Jesus, reconhecendo a autoridade que Jesus tem, para que ele libere somente uma palavra, que ele não precisava ir lá não. Jesus diz
que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ou seja, os filhos do reino é o povo de Israel, o povo de Judá, né? Mas os que são de fora iriam receber tamanha bênção e sentariam à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Tá aí uma dica para que a gente possa aumentar a nossa fé em Jesus Cristo e crer na sua autoridade, porque foi o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra que deu autoridade a Jesus. Continuando no versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Cumprimento de profecia. Jesus cura, Jesus liberta e Jesus trata das enfermidades. Versículo 18. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. E Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Aqui Jesus está mostrando a seriedade de seguir a ele e colocar ele em primeiro lugar, né? Primeiro, um escriba. O escriba era um religioso. Então, o religioso, ele não abandonaria as suas vantagens, ele não abandonaria o seu posto, o seu posicionamento para seguir a Jesus, sendo que Jesus ele não tinha morada. Jesus ele estava aqui e ali. Jesus era um pregador itinerante. Ele era um missionário de Deus. Então ele não tinha... A missão dele tinha que ser cumprida. Ele tinha 3 anos e meio para fazer tudo aquilo. Tinha pouco tempo. Então ele não podia se alojar. E ele colocando isso como uma condição, faz um teste com este religioso, né, que é um escriba da lei, porque ele disse que seguiria Jesus. Jesus aí disse qual era a condição. A condição é a seguinte: você vai perder todas as suas vantagens, porque até as raposas e as aves têm aonde se acomodar, e eu não. Depois vem um de seus discípulos. A escritura aqui diz que é um discípulo de Jesus. Jesus não tinha só os 12 apóstolos como discípulo, tinha vários outros discípulos, e um desses pediu a Jesus uma permissão para que ele fosse sepultar o pai. Naquela época, o sepultamento que Mateus coloca aqui não era só enterrar, era passar um tempo com o pai que já estava acamado e, por causa da idade, próximo à morte. Então não era só chegar lá e sepultar, era permanecer um tempo com essa figura paterna para que ele pudesse ser sepultado de forma digna. Provavelmente era o primogênito da família, né? Esse discípulo que pede essa permissão a Jesus. Só que Jesus diz: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, o fato da gente seguir Jesus faz com que ele cuide das outras coisas ao nosso redor. Então, quando a gente segue Jesus, que é a vida, automaticamente a nossa vida é mudada, e as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares principalmente, que observam essa mudança, é essa mudança que é o verdadeiro chamado ao Evangelho. A gente não precisa muitas vezes nem pregar o Evangelho de forma verbal, mas só o nosso posicionamento perante aos nossos familiares mostra que existe uma prioridade agora, que é Cristo, o Senhor nosso.
Quando esse discípulo fizesse isso, todos os familiares iriam ter uma escolha. Porque naquela época, Jesus estava encarnado, então seria necessário que essas pessoas viessem a reconhecer Jesus como Messias. Ele verdadeiramente é o Messias. E é isso que faz com que a gente receba a nossa salvação, a crença no Filho de Deus. Então, quando um filho abandona o seu próprio pai para seguir a Cristo, isto mostra que Cristo de fato é o Messias, fazendo com que o pai cresça que ele era o Messias, daí então recebendo a salvação. Ninguém que abandona suas coisas para servir a Cristo vai perder nada, nem familiares, nem bênçãos materiais, não perde nada. A gente só ganha, até porque a gente entende que a vida não se restringe a esse mundo, a esse período que a gente está aqui, mas existe uma vida eterna, guardada para todos aqueles que creem em Jesus. Continuando, versículo 23. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. O verdadeiro discípulo de Jesus segue Jesus. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Que pergunta emblemática, né, irmãos? Que homem é este? Este homem é aquele, é o que estava com eles, que eles viram expulsar espíritos imundos das pessoas, ou seja, Jesus tem autoridade sobre os espíritos imundos, os espíritos, os anjos caídos. Este homem é aquele que estava curando pessoas, curando as enfermidades e até a lepra das pessoas. Ou seja, Jesus tem autoridade sobre as doenças. Este homem é aquele que foi batizado e que o Pai disse do céu: Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. É este homem que tem autoridade sobre o mar, sobre os ventos, e que tem autoridade dada por Deus Pai. E é este homem. E o interessante é que quando o mar se levanta, o barco está sendo coberto pelas ondas, Jesus está dormindo. Incrível, né, irmão? A tranquilidade, a fé, a comunhão com o Pai e a certeza de alguém que criou todas as coisas. A certeza de alguém que criou todas as coisas, né? Jesus que criou, tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito seria feito. Versículo 28. O barco chega a outra banda, à província dos Gadarenos. Saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha os espíritos imundos reconhecendo a autoridade de Jesus. E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas.
Eu já quero fazer uma observação aqui. Em primeiro lugar, que Mateus ele narra a presença de dois gadarenos, né? Saíram-lhe ao encontro dois endemoniados. Nos outros evangelhos a gente vai ver que Marcos, se eu não me engano, fala que é um só, ou é Lucas. Mas isso é só a perspectiva de cada um. Houve a situação houve. Agora, se foram dois ou foram um, aí depende da explicação textual e da perspectiva ótica de cada um dos evangelistas. Ninguém podia passar por aquele caminho, e eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então tem um tempo para que Jesus venha atormentar os demônios, os anjos caídos, que reconhecem Jesus como Filho de Deus, coisa que homens não conhecem. Deus reconhece quando Jesus sai das águas batismais, né? Quando ele foi batizado por João Batista, Deus reconhece que Jesus é o Filho, os demônios reconhecem, o centurião reconhece a autoridade de Jesus, mas tem gente ainda hoje que não reconhece a autoridade de Jesus. E andava pastando distante deles uma manada de porcos, uma grande manada de porcos, e os demônios rogaram, dizendo: Se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. Jesus permitiu, Jesus autorizou, Jesus concedeu o pedido do demônio. Qual o intuito disso? Vamos analisar o texto. Saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. O próprio Cristo ele diz o seguinte, que quando o espírito imundo, a gente vai chegar nesse capítulo, a gente vai chegar nessa parte, ele diz o seguinte, que quando o espírito imundo ele sai de um homem, ele vagueia por lugares áridos, e não achando morada, ele diz: voltarei para aquela casa. E quando ele volta, ele acha a casa varrida e adornada. E ele traz consigo mais 7 espíritos imundos. E o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Então, se a gente vier analisar, o espírito imundo saiu dos gadarenos. E eles entraram em um corpo. Que foi o corpo dos porcos. Então, quando os porcos se precipitam e morrem, o último corpo que o espírito imundo entrou foi no dos porcos. Não foi no do gadareno. Ele saiu do gadareno. Se ele não tivesse entrado em outro corpo, ele ia vaguear e ele ia voltar para o gadareno. Só que Jesus permite, eles entram nos porcos, os porcos morrem na água, e agora os espíritos malignos eles não vão poder voltar para o gadareno. Eles vão ter que ficar presos em um lugar. Eles não vão poder voltar, não vai ter corpo para eles voltarem. Então por isso Jesus permite que isso aconteça. E saindo deles, introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreu nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. O que acontece? Essa cidade aqui, Gadara, era uma cidade que fazia parte de um conjunto de 10 cidades que era habitada por pessoas de outras nacionalidades. Então havia uma cultura a deuses estranhos. Existia uma idolatria naquele lugar. Aquele lugar era feito por Satanás, um lugar dominado por ele e pelos seus demônios, por causa da idolatria. Quando o povo vê que os porcos morrem, então Jesus estava incomodando naquele lugar. Então toda vez que a luz chega em um lugar que está dominado por trevas, a luz incomoda. Então Jesus foi obrigado a se retirar.
mas ele cumpriu o propósito dele. Lá na frente a gente vai ver que Jesus volta neste lugar. E este homem gadareno, ele já está totalmente liberto da possessão demoníaca. Porque a possessão demoníaca primeiro começa com a tentação. Ele vai tentar o homem. Os demônios vão tentar o homem. Por ordem de Satanás, o espírito, o príncipe das trevas, que agora está preso, limitado nas regiões celestiais. Jesus prendeu ele. Como? Não deixa mais ele vir na terra, e ele também não pode entrar no céu. Então ele está limitado em uma região celestial. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, que ele diz que os principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Na carta aos Efésios. Então Satanás ele está limitado. E ele não pode mais vir à terra, e ele também não pode. Agora os demônios trabalham para ele aqui na terra. Demônios de uma autoridade inferior, né? Aqueles que estão presos no abismo têm grande poder. São anjos que têm muito poder. Estão presos no Tártaro, no abismo. Está lá na primeira carta de Pedro. E Satanás e outros principados estão presos nas regiões celestiais. Então os demônios trabalham aqui na terra. Eles, seguindo a determinação de Satanás, eles vão tentar o homem. O homem tentado, ele cai. E quando ele cai, essa tentação passa a ser uma obsessão. O homem que peca em uma determinada área, ele vai ficar obcecado pelaquele pecado. Porque ele vai começar a ser influenciado de forma mais poderosa para cair de novo naquela mesma tentação. Depois de seguir naquela tentação, o demônio ele vai achar um acesso, uma brecha, um acesso, na verdade, para entrar no inconsciente daquele homem. E no inconsciente daquele homem, ele vai trabalhar de forma a dominar aquele homem, possuindo ele e fazendo dele aquilo que o demônio quer. Era o que estava acontecendo com o gadareno. Então Jesus ele tem autoridade e deu autoridade aos discípulos dele para expulsar os demônios. Quando a gente expulsa o demônio no nome de Jesus, pois temos essa autoridade, ele sai do corpo desse homem e nós expulsamos eles para o abismo, para o Tártaro. Saia desse homem e não volte nunca mais em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus para que você vá para o abismo. Pronto, expulsamos o demônio. É claro que, como o mundo espiritual ele não tem espaço nem tempo, há uma quantidade muito grande de demônios rodeando cada homem, né? Porque 1/3 parte dos anjos que caiu com Satanás é muitos anjos, né? Então, à medida que os homens vão morrendo, esses demônios eles continuam a passear na terra. E por conta do pecado, eles têm autoridade. Então, quem pratica o pecado sempre tem uma brecha, uma porta aberta para que esses anjos eles estejam colados naquela pessoa. E o que podemos aplicar na nossa vida com esse capítulo? Em primeiro lugar, a fé e a confiança em Jesus, né? Do versículo 5 até o 13, mostra o centurião, né? Nos ensinando que a fé não precisa ser complicada, só confiante. A simples confiança na autoridade de Jesus Cristo, ela traz resultado. Basta uma palavra. E aí a gente tem todo esse alicerce aqui. Todas as palavras de Jesus que foram registradas estão nos evangelhos, né? O apóstolo João diz que se tudo que Jesus fez fosse registrado em livros, não teria livros. O livro seria muito grande. Segundo, o toque de Jesus. O toque de Jesus no leproso, por exemplo, é um sinônimo de acolhimento e inclusão de todos que estão marginalizados, né? Quando a gente abraça alguém, quando a gente dá uma palavra a alguém, quando a gente dá um conforto, um consolo a alguém, nós estamos fazendo com que Jesus toque naquela pessoa. Quando a gente ora por alguém, Jesus está tocando naquela pessoa.
O que mais a gente pode aplicar? A confiança em momentos de tribulações. Nós podemos ver dos versículos 23 até o versículo 27 a autoridade de Jesus sobre o controle da natureza, dos poderes da natureza, né? Jesus tem autoridade sobre o poder da natureza, sobre o mar, sobre o vento e sobre situações que nós não podemos controlar. Chame Jesus, que ele irá lhe atender. Outra coisa que nós podemos aplicar na nossa vida é dos versículos 28 ao 34, a autoridade no mundo espiritual que Jesus tem. Jesus tem autoridade no mundo espiritual. Então os discípulos, eles viveram situações, circunstâncias que passaram para a gente, para que nós possamos daí então colocar em prática aquilo que Jesus deixou para os discípulos. Quem são discípulos de Jesus? Aqueles que andam com Jesus, aqueles que buscam de Jesus resposta para coisas, que criam fé, confiança em Jesus. Esses são os discípulos. E a última coisa que a gente pode aplicar na nossa vida é que para seguir Jesus precisa de um compromisso, de uma seriedade. Precisa que Jesus seja primazia, prioridade. Ele tem que ser a nossa prioridade. Se Jesus ele não é a nossa prioridade, acaba que a gente coloca uma coisa entre Deus e nós. Porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E quando a gente coloca alguma coisa entre nós e Jesus, uma mãe, um pai, um filho, um trabalho, não que a gente não tenha que priorizar essas coisas para aqui, para esse mundo, mas Jesus é a prioridade. Porque ele também não vai querer com que você fique desempregado. Ele não vai querer também que você fique afastado de seus parentes, seus pais, porque o mandamento dele é amar o próximo. Mas assim, a gente vai amar o próximo entendendo que Jesus pode salvar aquele próximo. E se a gente for correndo para aquele próximo, a gente pode também perder a salvação junto com eles. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se aproximar de Jesus e rogar a Jesus, intercedendo por eles, para que Jesus possa alcançar eles. Então a ideia é essa. Quando a gente coloca Jesus como prioridade, Jesus nos coloca como prioridade também. E ele vai fazer aquilo que a gente pede a ele. E uma das coisas que Jesus quer é que todos venham ao conhecimento da salvação. Ele mesmo disse que todos aqueles que vêm a ele jamais rejeitará. Então a ideia é essa. Então ficamos hoje por aqui, meus irmãos, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, né? E até o próximo vídeo. Que Deus em Cristo possa abençoar todos vocês e que a palavra de Deus possa ter sido regada mais uma vez neste dia. Que haja crescimento da palavra de Deus no coração de todos, em nome de Jesus. Deus abençoe.